O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. No Brasil iniciou desde 2015, né? Mas a gente já tinha o dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No mês de setembro a gente tem um mês de dedicação, mas falar sobre saúde mental é de setembro a setembro. Precisamos falar sobre isso de forma constante. Devemos sim falar sobre suicídio, pois falar é a melhor solução. Quando a gente fala sobre suicídio, a gente desmistifica, a gente entende como é que acontece esse processo. E aí a gente fica mais apto a cuidar do outro. Por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Essa estatística é uma estatística muito séria. Então a gente tem um número muito grande e ao mesmo tempo uma porcentagem muito grande de possibilidade de evitar todas essas mortes. E aí fica o questionamento: como evitar? Como lidar? Falar sobre suicídio ainda é um tabu, traz um desconforto. É difícil ouvir quando alguém fala que quer tirar a própria vida, mas a gente precisa estar preparado para isso, preparado para ouvir, preparado para lidar. E a única forma da gente estar preparado é se informando. Existem pesquisas que comprovam que falar sobre suicídio de forma adequada reduz o risco, diminui os casos, mas é importante lembrar que a gente precisa falar de forma adequada. E para falar de forma adequada, você precisa buscar informações. Quando alguém falar para você que pretende tirar a própria vida, vale lembrar que às vezes não é de forma direta. Essa pessoa ela pode sinalizar, por exemplo, eu queria dormir e nunca mais acordar, eu queria sumir. Então essas verbalizações, elas também são sinais de alerta. Significa que a pessoa ela está tendo algumas ideações suicidas. Então nesse momento você precisa ouvir com atenção, ouvir de forma empática, mas você precisa perceber que você não é a única pessoa que pode salvar ela. Não é tua responsabilidade salvar a vida do outro. Você precisa estar ali, atento, cuidando, mas você não pode pegar isso como sua única responsabilidade. Você precisa compartilhar isso com outras pessoas e orientar que essa pessoa busque ajuda profissional. É importante que o psicólogo e o psiquiatra estejam envolvidos nisso, porque eles são profissionais de saúde mental. E quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de saúde mental. O psiquiatra ele vai poder fazer uma gestão de medicação, né, que pode ser indicado para o caso, né, para a pessoa. O psicólogo ele vai poder investigar junto ao paciente quais são as melhores formas dele gerenciar alguns fatores que podem ser gatilhos para essa ideação suicida. Se essa pessoa ela falou de forma direta que naquele dia ela quer morrer, que ela quer se matar, ou ela fez uma identificação com o modo que ela quer fazer isso, então você primeiro não sai de perto dessa pessoa, tenta entrar em contato com pessoas que ela confia, sempre informando a ela que vai fazer esse contato, e você só sai de perto dessa pessoa quando essas outras, né, essas pessoas de confiança chegarem. É importante também, se existirem meios, né, faca, medicação, então meios dela cometer esse ato, você precisa tirar isso de perto dela. Porque se ela fala de forma direta, então ela está muito próximo de cometer o suicídio. Então você precisa minimizar essas possibilidades. Que quem tenta suicídio quer se matar. Na verdade, quem tenta suicídio quer diminuir a dor, diminuir o sofrimento. A pessoa que comete o suicídio, que tem ideação suicida, ela passa por vários processos. Então não é simplesmente uma escolha, mas vários processos de adoecimento, de sofrimento, levaram aquela pessoa a cometer o ato de suicídio. É importante perceber que o suicídio ele não está diretamente relacionado a transtorno mental. Na maioria das vezes, quem tem algum transtorno mental, algum transtorno psicológico, ele pode ter ideação suicida, mas não é 100%. Então, eu posso ter um transtorno psicológico, um transtorno mental e nunca pensar em suicídio, como eu posso não ter nenhum transtorno psicológico
e pensar em suicídio. O suicídio ele pode acontecer diante de uma crise. Por exemplo, eu tenho o meu foco no trabalho. Então o trabalho ele gerencia a minha vida. Se eu perco esse trabalho, eu entro em uma crise. E essa crise pode ter como consequência a ideação suicida e o próprio ato, né? Então o trabalho ele tanto pode ser um fator de proteção, como ele também pode ser um fator que intensifica o ato suicida. A família da mesma forma, tanto a família ela pode ser um fator de proteção, como pode ser um fator que acaba intensificando. Então é importante a gente perceber que mesmo que você não tenha um transtorno, mesmo que você não tenha um histórico familiar de casos de suicídio, que isso pode acontecer. Desmistificar o suicídio faz com que a gente perceba que todo mundo pode ser uma vítima do suicídio. Muitas vezes a gente está num processo de ideação suicida e nem percebe. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir se perceber, tá? Quando a gente começa a se perceber e percebe que a gente está nesse processo e que a gente não consegue sair, e a gente visualiza que a única saída é cometer o suicídio, a gente precisa encontrar válvulas de escape, a gente precisa falar. Então, se você está passando por uma situação muito delicada, se você está sofrendo e não tem encontrado formas de expressar isso, procura uma ajuda profissional. O psicólogo ele vai poder te ouvir, ele vai poder construir junto a você ferramentas para gerenciar o que tem te afetado, para encontrar outras saídas, encontrar outras possibilidades de resolução. E uma forma que pode ajudar é a gente lembrar do cuidado ativo. O cuidado ativo é eu cuidar de mim, eu cuidar do outro, mas principalmente eu me deixar cuidar. Não tem problema você se sentir vulnerável, não tem problema você precisar de ajuda e suporte do outro. Então deixe que o outro possa cuidar de ti, que o outro possa te ajudar, te ouvir. O Setembro Amarelo está terminando, mas falar sobre suicídio, pensar em estratégias de prevenção ao suicídio continua, precisa ser feito de forma diária. Então esteja atento a você, esteja atento ao teu entorno, esteja atento ao outro. Estar atento, perceber o outro, cuidar das relações, manter relações saudáveis é um passo extremamente importante nessa luta de prevenção ao suicídio.